Olá pessoal, vamos dar continuidade àquela nossa primeira aula que nós falamos um pouquinho, começamos a falar sobre antibióticos, né? Falamos um pouquinho sobre a amoxicilina, o mecanismo de ação dos antibióticos de uma maneira geral. Demos uma melhorada aqui na imagem, né? A primeira foi totalmente amadora e a segunda aqui também é amadora, mas estamos melhorando. Eu acredito que mais uns 6 meses de isolamento, né, nós já vamos estar praticamente com o estúdio montado e com o microfone, tudo bonitinho, com 2, 3 câmeras filmando. Brincadeira, né? Deus me livre de mais 6 meses de isolamento. Mas vamos lá continuar falando um pouquinho agora sobre outras classes de antimicrobianos. No caso, nós vamos iniciar aí com os macrolídeos. Os macrolídeos são grupos, um grupo na verdade de antimicrobianos que eles têm em comum um anel chamado anel de lactona. Esse anel de lactona tem vários açúcares que são grudados, são ligados a esse anel de lactona. E aí nós temos vários tipos, de acordo com essas ligações, nós temos vários tipos de antibióticos pertencentes a essa classe chamada macrolídeos, como por exemplo, alguns bem conhecidos como a azitromicina, a claritromicina, a eritromicina, espiramicina, etc. O espectro de ação, apesar de ter vários tipos, de antibióticos, no caso, eles não diferem muito não entre eles, por exemplo, a azitro, entre a clarito, a eritromicina, etc. Não é muito diferente a potência contra alguns micro-organismos, tá ok? O mais conhecido inicial, quem, vamos dizer assim, começou essa classe dos macrolídeos foi a chamada eritromicina. Então a eritromicina ela foi isolada em 1952 a partir do Streptomyces eritreus e ele tem uma ação principalmente em bactérias gram-positivas, alguns treponemas, micoplasmas, clamídias, só que não tem ação contra bactérias entéricas. Essa eritromicina, ela por muitos anos foi considerada o antibiótico de segunda escolha na classe na odontologia. Então, primeira escolha era a penicilina, no caso a amoxicilina, e a de segunda escolha a eritromicina. Segunda escolha por quê? Principalmente para pacientes que são alérgicos à penicilina. Então, aos pacientes alérgicos à penicilina era dada a eritromicina. No entanto, hoje já ela não é mais o antibiótico de segunda escolha por causa da resistência bacteriana. Então, muitas bactérias de boca, principalmente bactérias de boca, acabaram ficando, na verdade, nós selecionamos as bactérias resistentes da boca e as bactérias hoje, na maioria da população, as bactérias bucais são resistentes à eritromicina, por isso que a gente não utiliza mais ela para infecções odontogênicas, tá ok? Aí, com a evolução, a eritromicina foi melhorada, vamos dizer assim. Eles pegaram nesse anel de lactona e colocaram um átomo de nitrogênio e por isso ele mudou algumas características interessantes, como por exemplo, ele consegue ter uma meia-vida maior, permitiu então uma diminuição na dose, ele conseguiu um nível tecidual aumentado e agora essa eritromicina mudou de nome, porque ela realmente foi modificada e se transformou no que nós conhecemos como azitromicina, que hoje está muito em voga aí falar sobre a azitromicina por causa do tratamento proposto aí por muitos especialistas, médicos, etc., de tratar a Covid-19, na nossa pandemia que nós estamos vivendo nesse ano, a Covid-19, com a azitromicina em conjunto lá com a hidroxicloroquina, Então, a azitromicina, no caso, não teria muita ação com relação ao vírus, da Covid-19, do coronavírus, mas ele teria principalmente uma ação para evitar infecções bacterianas secundárias. Então, para isso que eles estão utilizando a azitromicina em conjunto ali. Por isso que apareceu bastante sobre a azitromicina, mas como eu havia acabado de falar, como a azitromicina, vamos dizer assim, é uma eritromicina melhorada e como a eritromicina já não tem ação muito boa, na verdade as ações muito sutis em bactérias de boca, então nós podemos dizer também que se a eritromicina não funciona muito bem
para bactéria de boca. A azitromicina também não funciona muito bem para bactéria de boca. Portanto, ela não é a nossa droga de segunda escolha, tá? Ela não é uma droga bacana para ser escolhida para infecções odontogênicas, tá? Então seria mais interessante essa azitromicina para infecções pulmonares, por exemplo, né? Pneumonias, etc. Mas para bactérias de boca, para infecções odontogênicas, ela acaba não sendo a melhor escolha, tá ok? Muitas vezes o cirurgião dentista escolhe a azitromicina porque é uma droga fácil de ser tomada, né? Elas são 3 comprimidos, na maioria das vezes, dose única diária. Então, um comprimido a cada 24 horas por 3 dias e só, né? Mas, como eu disse, apesar de ser fácil de ser tomada pelo paciente, o paciente não reclama porque são só 3 comprimidos, mas ela, para infecções odontogênicas, não é a nossa melhor escolha, tá ok? Ela difere da eritromicina e da claritromicina, porque ela tem maior atividade, principalmente bactérias gram-negativas, né? A Haemophilus influenzae, por exemplo, e também, como nós falamos da eritromicina, a maioria das bactérias, das enterobactérias, bactérias entéricas, são resistentes à azitromicina, como são resistentes à eritromicina também. Aqui temos uma imagem, né, dos mecanismos de ação de cada um dos tipos de antibióticos. Então, os beta-lactames, que nós falamos na aula passada, atuam sobre a parede celular, as polimixinas atuam sobre a membrana citoplasmática, os nitroimidazóis atuam sobre as quinolonas, sobre o DNA, tal. E no caso, do lado aqui direito, que nós temos, os macrolídeos, eles vão atuar principalmente, acho que dá para ver aqui alguma coisinha, eles vão atuar principalmente sobre a síntese proteica. Eles atuam no ribossomo 50S, impedindo a síntese de proteína ou alterando a formação dessas proteínas, muitas vezes proteínas de superfícies, proteínas estruturais da bactéria, e que faz com que essa bactéria não consiga sobreviver. Então ela acaba tendo uma ação bacteriostática, ela para o crescimento dessas bactérias, ela acaba sendo destruída pelo nosso sistema imunológico. Lá, como eu disse, a sua ação ocorre pela inibição da síntese proteica, né? E acaba se ligando principalmente à porção 50S do ribossomo, ok? Isso já acabei de falar. A azitromicina, tanto a azitro como a claritromicina também, elas têm menos intolerância gástrica do que a eritromicina. A eritromicina no início dava bastante problema gástrico, e essa azitromicina veio para melhorar um pouco isso daí, além de ter uma meia-vida maior, como disse, por isso são só 3 comprimidos, um a cada 24 horas. Né? A azitromicina, a claritromicina um pouco mais, são 2 comprimidos por dia também, mas o tempo não é prolongado, então não há necessidade de você tomar lá os seus 7 dias, 10 dias que seja, tá ok? Então temos aí a azitromicina, que é o principal para nós aqui, né? Comprimidos revestidos de 500 mg, um comprimido por dia durante 3 dias consecutivos. Essa é a posologia básica da azitromicina, ok? Indicações clínicas dela: infecções do trato respiratório, né, principalmente por Streptococcus do grupo A, os Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A de Lancefield, pneumonia, por Streptococcus pneumoniae, por isso que está sendo bastante utilizada aí, né, juntamente com a hidroxicloroquina na COVID, para evitar a pneumonia, não que ela tenha ação sobre o vírus, mas ela para evitar a pneumonia. Alguns casos de prevenção de endocardite, antigamente era utilizado, mas hoje já não é tanto assim, mas podemos dizer que é uma indicação clínica para infecções de pele, principalmente causadas por Streptococcus pyogenes, alguns outros Streptococcus também de pele, como profilaxia para febre reumática, mas principalmente quando as pessoas não podem tomar a clindamicina, por exemplo, que agora é a nossa droga de segunda escolha, né? E considerado de primeira escolha para pneumonias por bactérias atípicas, como micoplasmas, legionela, etc., clamídia. Então, para esse tipo de pneumonia, ainda ela é bem utilizada e bastante indicada. Efeitos colaterais. Bom, se a gente começar a falar de efeitos colaterais de tudo que é antimicrobiano,
nós não vamos tomar absolutamente nada, né? Porque toda vez que você fala em efeitos colaterais de antibióticos, antimicrobianos, é como se diz aquela frase famosa, né? A diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Exatamente isso. Tudo que for utilizado em doses erradas se transforma em veneno. Então, utilizado-se na dose certa, na posologia correta, da forma correta, os efeitos colaterais são mínimos, ok? Dos mais comuns, né, nós podemos dizer, das azitromicinas, nós temos cólicas abdominais, um pouco de diarreia, vômito, náusea, mas outros relatos, né, como por exemplo, dores abdominais maiores, elevação de enzimas, não são tão comuns com a azitromicina nem com a claritromicina, acabam sendo mais comuns com o estolato de eritromicina, que era o primeiro que foi utilizado lá. Mas como ele já não é muito mais utilizado, então esse tipo de alteração de efeito colateral é muito difícil de você visualizar, né? Raramente as pessoas têm reações alérgicas a esse tipo de antibiótico, né? Bom, eu acho que a questão mais da azitromicina é por causa de todo o marketing que está sendo feito, aí eu se falando muito nessa época nossa de pandemia, da utilização dela com a hidroxicloroquina. É um ótimo antibiótico, mas como eu disse, mas para nós, na odontologia, não é o nosso antibiótico de segunda escolha, tá ok? Falando sobre agora uma outra classe de antibióticos, as chamadas lincosaminas, né? As lincosaminas, elas foram isoladas, na verdade, a lincomicina, que foi a primeira das lincosaminas, foi isolada em 1962, a partir do Streptomyces lincolmensis, né? É um nome chatinho de falar, e depois ela foi melhorada, a lincomicina foi melhorada, fizeram algumas modificações e produziram a que nós chamamos de clindamicina, né? Ela teve uma potência bacteriana bastante aumentada e uma melhor absorção por via oral. E a clindamicina hoje é a nossa droga de segunda escolha em odontologia. Portanto, a nossa droga de primeira escolha é a amoxicilina. Caso o paciente seja alérgico à penicilina, a segunda escolha nossa é a clindamicina. É um antibiótico de amplo espectro, de uma ação muito bacana, né? E bastante utilizado hoje na odontologia, tá? Ele também atua sobre a síntese proteica, né? Atua sobre os ribossomos, também a solubilidade 50S, e como nós já falamos dos macrolídeos, eles são bacteriostáticos, tá certo? Que eles alteram essas proteínas da superfície dessas bactérias, proteínas estruturais muitas vezes, e de superfície, o que facilita por vezes a fagocitose, a destruição desses micro-organismos pelo nosso sistema imunológico. Com relação às propriedades farmacológicas da clindamicina, ela pode ser administrada por via oral, endovenosa, tópica e tal. A absorção, na maioria das vezes, é intestinal, 90% da absorção dessa droga é intestinal. Acaba sendo menor em idosos e muitas vezes pode ser ingerida com alimentos, que os alimentos não interferem na sua absorção. Não se dá muito a intramuscular por ser extremamente dolorosa, então acaba nem se utilizando essa via para aplicação da clindamicina, ok? Por via endovenosa, ela alcança o pico já no final da infusão, então tem uma alta concentração nos tecidos, só que não atravessa a barreira hematoencefálica, então não serve muito para infecções da região do encéfalo, tá certo? Concentração óssea é 1/3 da plasmática, mas ele alcança concentrações ósseas interessantes, tá certo? E atravessa a placenta, mas não tem nenhum caso, ou na verdade não tem relatos clínicos falando sobre alterações no feto, então não tem teratogenicidade, tá ok? A clindamicina é indicada, as indicações clínicas dela, principalmente para infecções intraabdominais, pélvicas, pulmonares também, né? Pneumonia aspirativa, por bactérias anaeróbias, gram-positivas, anaeróbias gram-negativas. Então ele tem um espectro bastante interessante
e ela é indicada como antibiótico de segunda escolha em odontologia, né, como eu havia falado para vocês, tá ok? Efeitos colaterais, como eu disse, né, se for começar a ler todos os efeitos colaterais de todos os medicamentos, não servem só para os antibióticos, como analgésicos, anti-inflamatórios, a gente não toma absolutamente nada, né? Mas assim, o que nós podemos dizer de maior efeito? O problema maior, acho que, da clindamicina é muitas vezes um uso prolongado dela. Então, o uso prolongado faz com que ela elimina, na verdade, muitas bactérias intestinais. E ela suprimindo as bactérias intestinais, por vezes, ela pode facilitar a multiplicação de uma bactéria chamada Clostridium difficile. E esse Clostridium difficile, ele acaba causando um problema grave chamado colite pseudomembranosa. Então, esse é o problema maior, que esse tipo de medicamento normalmente utilizado por longo tempo, acaba levando essa alteração na microbiota, que pode levar a diarreia, que pode levar a essa doença chamada colite pseudomembranosa, que é uma doença grave, e onde o indivíduo acaba tendo que ser tratado com outros tipos de antibióticos, agora não só para a infecção que ele estava tendo, mas principalmente agora para a colite pseudomembranosa. Tá ok? Outros efeitos colaterais que nós podemos ter avermelhamentos, exantemas, febres, mas são alterações bem raras, né? Não é comum acontecer principalmente febre, eosinofilia, reações semelhantes a um choque anafilático são raros, ok? Pode ocorrer flebite se fizer uma infusão endovenosa, principalmente se a infusão for um pouco rápida, acaba criando essa inflamaçãozinha aí nos vasos, ok? Vamos lá. E por fim, né, nós vamos falar um pouquinho sobre os nitroimidazólicos. Né? Os nitroimidazólicos, não de todos os nitroimidazólicos, mas principalmente de um que nós utilizamos, não vou dizer assim bastante em odontologia, mas a gente usa bem em odontologia, não há muito tempo que foi descoberta a sua ação importante, principalmente sobre bactérias anaeróbias. Tá, ok? Então, os nitroimidazólicos, o principal representante desse grupo é o chamado metronidazol, né? Na verdade, o metronidazol ele foi introduzido no tratamento da tricomoníase vaginal, do tricomonas, né? E em 1959, e até hoje ele é utilizado para isso. Por isso, muitas vezes a gente, quando prescreve, agora o pessoal já está mais acostumado, né? Mas quando o dentista prescrevia metronidazol, o paciente, por exemplo, tinha que comprar na farmácia. Muitos, antigamente, não digo agora, mas vários pacientes meus voltaram da farmácia e falaram assim, doutor, mas espera aí, o farmacêutico falou que isso daqui é para tricomoníase, né? É para problema de amebíase, né? Giardia. Eu falei, não, sim, também serve, né? Mas não só para isso, né? O metronidazol nós utilizamos muito como um bactericida potente, principalmente para bactérias anaeróbias estritas, né? Tanto gram-positivos, cocos gram-positivos, bacilos gram-negativos, gram-positivos, e ele tem uma ação bem interessante, bastante potente para esse tipo de bactéria, tá, ok? Então o mecanismo de ação, ele acaba sofrendo uma redução, é ativado por um processo de redução dentro da bactéria e acaba sendo tóxica para essa bactéria. Bactérias aeróbias não conseguem, não existe essa transformação da droga dentro da bactéria aeróbia. Então ele não sofre esse processo de redução, por isso ele não acaba sendo tóxico para bactérias aeróbias. Ele é tóxico para bactérias anaeróbias. Então as aeróbias, como eu disse ali, não possuem enzimas que reduzam a droga, portanto ele não é tóxico para esse tipo de bactéria, tá certo? Por isso que ele é específico para nós aqui da odontologia, para atuar sobre bactérias anaeróbias. Tanto nós temos ele na forma oral, tópica, intravenosa, ele é absorvido no tubo digestivo, meia-vida no plasma é de mais ou menos 8 horas, e na verdade ele atravessa a placenta, atinge o feto nas mesmas concentrações que ele tem no plasma da mãe, por isso ele não pode ser utilizado durante a gravidez. Nas indicações clínicas, nós temos uma série de infecções por anaeróbios, né? Abscessos cerebrais, pulmonares, bacteremias, infecções, osteomielites,
né, infecções orais e dentárias, e lembrando que na verdade nas infecções orais, né, infecções dentárias por bactérias predominantemente anaeróbias, a gente utiliza o metronidazol, mas normalmente como ele não tem ação e boa parte sobre bactérias aeróbias, não tanta ação sobre bactérias facultativas, e a maioria das infecções odontogênicas ou infecções orais são polimicrobianas, são mistas, então só dar o metronidazol talvez não é o mais indicado. Por quê? Porque ele acaba eliminando os micro-organismos anaeróbios, mas ele acaba deixando os micro-organismos aeróbios e muitas vezes facultativos. Então a gente acaba utilizando na odontologia o metronidazol associado, por exemplo, à amoxicilina, associado, por exemplo, à clindamicina, tá ok? E nunca, ou pelo menos dificilmente, nós vamos utilizar ele sozinho. Então, ele também é utilizado lá na colite pseudomembranosa, né? E em alguns casos também até para o tétano, né? O antibiótico ele é considerado de primeira escolha. Ele pode ser associado, como eu disse, à claritromicina, amoxicilina, no tratamento também do Helicobacter e no tratamento de vaginoses bacterianas. Em odontologia, como eu disse, associado com a amoxicilina, pode ser associado com a clindamicina. Ele é utilizado principalmente no combate de infecções por micro-organismos anaeróbios, né? Principalmente infecções periodontais e infecções endodônticas. Então ele tem uma ação muito bacana e tem algumas contraindicações, alguns efeitos colaterais, né? No caso, os mais comuns seriam uma cefaleia, náusea, um gosto metálico na boca, isso é bem característico, viu? Então é comum a pessoa estar utilizando o metronidazol e falar para você que está meio zonza, que sente um gostinho meio de prego na boca, vamos dizer assim, um gosto metálico na boca estranho. É comum isso acontecer, já é bom até muitas vezes você deixar avisado o paciente que isso pode acontecer e que não é para ele achar estranho, porque é uma das características um dos efeitos colaterais do metronidazol, tá ok? Pode ocorrer algumas vezes vômito, diarreia, desconforto abdominal, também é relativamente comum, vamos dizer assim, dores no estômago, e caso o indivíduo tenha dor no estômago, eu acho que como você está dando uma associação, por vezes, uma amoxicilina mais o metronidazol, eu acho interessante que pare a tomada do metronidazol e só mantenha o outro antibiótico que porventura você associou, tá ok? Porque senão existem relatos de pacientes com bastante dor abdominal e isso não é legal, tá ok? Zumbido, vertigem, como eu disse, normalmente em altas doses, mas essa vertigem aí também é relativamente comum, né? Um pouco de náusea e vertigem com o uso desse tipo de droga. A partir do momento que ele parar de utilizar, esse tipo de alteração desaparece, né? Outros efeitos raros, usado no tratamento de colite, lá tal, isso eu já tinha falado para vocês. Ah, tá, essa reação, a segunda, nosso segundo ali, reação do tipo disulfiram, é também conhecida como reação do tipo antabuse, né? O que é isso? É quando o indivíduo utiliza, por exemplo, o metronidazol com álcool. Então esse é um dos poucos antibióticos, tem metronidazol, se eu não me engano, as sulfas também não podem, né? A sulfametoxazol trimetropina acho que não pode também. Tem alguns medicamentos, não são muitos, que não podem ser de forma alguma ingerido com bebida alcoólica. O metronidazol é um deles, tá ok? Porque ele pode dar esse efeito de sulfirão, ou chamado efeito antabuse, e que faz com que a pessoa tenha um desconforto abdominal, fique com o rosto assim ruborizado, pode dar vômito, taquicardia. A sensação, segundo algum paciente que já teve esse tipo de sensação, é uma sensação bem desconfortável, bem desagradável e que, segundo alguns pacientes, relata, é como se parece que vai morrer, vamos dizer assim, né? Então, é uma reação característica desse tipo de medicamento quando o indivíduo, o paciente, ingere ele com bebida alcoólica, tá ok? E é contraindicada no primeiro trimestre da gestação, e só vai ser utilizado se realmente for colocado na balança e o benefício nos outros trimestres de gestação
forem maiores do que os prejuízos, por exemplo, para o feto ou para a criança. Bom, é isso que nós tínhamos para falar hoje. Acabei essa parte de antimicrobianos, é uma parte que nós fizemos um apanhado, né, um resumão para odontologia, tá ok? Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre outros tipos de medicamentos utilizados em odontologia. Obrigado a todos, espero que todos tenham gostado dessa aula e vamos passar depois os exercícios para vocês fazerem pelo Google Sala de Aula, tá ok? Obrigado.